ler com vocês capítulo 22 do livro de Gênesis. We're going to read Genesis chapter 22. Vamos ler apenas 2 versículos. We're just going to read 2 verses. Vamos falar um pouco do contexto. We're going to talk a little bit about the context as well. Gênesis capítulo 22, versículos 1 e 2. Genesis chapter 22, verses 1 and 2. Quero me antecipar e dizer algo para você para chamar a sua atenção a essa leitura. I want to tell you something to call your attention to this reading. Esse texto de Gênesis 22, versículos 1 e 2 é um dos textos que quando eu leio me traz, talvez em toda a Bíblia, talvez não seja o maior, mas está entre os textos que mais me traz temor quando eu leio. This text is a text that brings me such fear of the Lord. Aquele texto assim que você só lê quando você precisa. It's that one that you read only when you need it, right? Quando o Senhor fala com você. God speaks to you. Porque quando não, When not, tudo que a gente quer é correr dele. everything you want is to run away from E it. pode ser que Deus fale alguma coisa com esse texto Because maybe God will say something while you're que reading venha mexer completamente com a nossa estrutura. that will shake our structure. Debaixo de uma direção do Senhor, Under a direction of the Lord, Gênesis 22, Genesis 22, versículos 1 e 2, a palavra do verses Senhor 1 diz: and 2, it says, Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Vamos orar? let's pray. Espírito Santo, mais uma vez, nós nos colocamos nesse lugar de dependência. Holy Spirit, once more, we're in a place of dependence. Não apenas em falar, mas também em ouvir. Not just in speaking, but in listening. Que o Senhor possa trazer clareza. May you bring clarity. Que o Senhor possa trazer precisão. May you bring precision. Que o Senhor possa nos dar graça para ouvir e entender. May you give us grace to hear and understand. E entendendo, obedecer a Tua voz. And as we understand, obey your voice. Toma este lugar, Senhor. Take over this place, Lord. Toma este lugar com a unção específica nesta manhã. Take over this place with a special anointing. Que esse lugar seja como um útero fértil. May this place be like a fertile Que ao womb, receber uma semente, that as it receives a seed, essa semente possa germinar, this seed can grow possa gerar algo no Can coração bear de cada filho, de cada something filha. in the heart of each children. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Tome seu assento, obrigado, queridos. You may be seated. Thank you. Esse texto que nós lemos hoje This text that we read today é sem dúvida um dos momentos mais marcantes na vida de um dos homens mais importantes em toda a Bíblia Sagrada. is without a doubt one of the most marking moments and one of the most important men. Existem algumas coisas There are some things que, quando nós entendemos e nos sujeitamos a elas, that when we understand them and place ourselves subject to elas them, nos impulsionam they take us a momentos específicos to specific que moments traz uma transição muito clara nas nossas vidas. in which very clear transition comes to our lives. Quando Deus vai nos provar segundo a sua vontade, When God goes to try us according to His will, e Ele tem todo o direito de fazer isso sempre quando quiser. and He has all right to do that whenever He desires to. Existem níveis de provas que o Senhor nos submete. There are levels of trial that the Lord puts us through. E a aprovação em meio a elas And the approval in the midst of these sempre nos transiciona e nos coloca em um outro patamar, always transitions us, placing us in another level. em um outro nível. In another level. Seja um nível de confiança, Be it a level of trust, seja um nível de amizade, be it a level of friendship, seja um nível de relacionamento. be it a level of Tudo que relationship. envolve a nossa vida e a nossa caminhada com o Senhor Anything that involves our life and our walk está with the pautado Lord em cima
chama de fé, is based on faith que traduzido no nosso dia a dia também pode ser interpretado como confiança. that can also be interpreted as trust. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Without faith, it's impossible to please Porque é the Lord. necessário que todos aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe. Because it's necessary for all those that come close to God to believe E He que Ele exists. recompensa todos aqueles que o buscam. And that He rewards those that seek Him. Então a linguagem que se transforma em um elo de relacionamento em que nós precisamos desenvolver na prática So the language that becomes a relationship that we need to develop é a nossa confiança com o Senhor. is our trust in the Lord, É a nossa fé com o Senhor. is our faith towards the Fé Lord. para se relacionar com Ele. Faith to have a relationship. Fé with Him. não apenas como dom para crer em coisas sobrenaturais, Faith not just as a gift to believe in em supernatural coisas things, impossíveis aos homens, in impossible things, mas a fé que nos leva a compreender coisas but espirituais. faith that allows us to understand spiritual O capítulo things. que mais descreve e desdobra a fé, que é Hebreus capítulo 11. The chapter 11 in Hebrews A describes Bíblia faith. define fé como o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. The Bible defines faith as the firm foundation of things you can't see and the E diz proof que of pela things you fé wait nós for. entendemos And it says that by faith you que os understand mundos foram criados that the worlds were de created forma que aquilo que se vê in a way that what you see foi feito daquilo que não é aparente. was made from what you can't see. Então, como você consegue acreditar quando você não está vendo? So how can you believe when you don't see? Dentro desse relacionamento que nós temos com o Senhor, And in this relationship we nós have with vamos the Lord, crescendo nessa jornada we grow in this journey de fé em fé. from faith to Nós faith. vamos amadurecendo as nossas vidas, We mature our lives. nós vamos passando por provas, We go through trials. e cada grande prova que Deus coloca diante de mim e de você In every great trial the Lord places before é us o último passo is the last step do nível que você está vivendo hoje. to the level that you're living today. Porém, creia However, believe que todas as vezes que Deus vai nos dar uma grande prova, every time God gives us a great o trial, simples fato de você ser provado em algo significativo the simple fact of you being tried in something great é porque você passou por outras menores provas que te qualificaram para isso. is because you went through smaller trials that qualified you for that. Quando você observa isso biblicamente e trazendo uma aplicação muito clara e direta para as nossas vidas, When you look at that biblically and bringing a direct application você to olha us, para a vida de Davi, por you look exemplo. at David's life, for example. Todos nós lembramos de Davi quando ele matou o gigante. We always remember David when he fought the giant. Vencer o gigante Winning the giant colocou Davi dentro do palácio, placed him in the palace. porque uma das recompensas era casar com a filha do rei. One of the rewards was to marry the king's Então, daughter. vencer o gigante So winning over the giant mudou a geografia de Davi. changed David's place. Vencer o gigante Winning the giant mudou o cardápio de Davi. changed his menu. Vencer o gigante Winning the giant mudou o lugar, o ambiente onde Davi estava. changed the place that Mas he para was. que ele pudesse chegar ao gigante, But for you to get to the giant, primeiro ele precisou vencer o urso e o leão, he had to win over lions Onde and ninguém bears. viu. Where no one saw aonde him. ninguém fez nenhum selfie, Where no one took a aonde selfie with ninguém him. gravou nenhum vídeo, Where no one recorded a aonde video. aparentemente aquelas batalhas não o conduziram a um lugar superior, visível aos homens. Where apparently those battles didn't take him to a higher place visible to men. Isso nos mostra That claramente shows uma us coisa, clearly something. que Deus não nos conduz God doesn't take us a uma prova to a que trial vai nos projetar a uma dimensão superior, that's going to take us to a superior quando dimension primeiro nós não somos aprovados nas pequenas batalhas. until we're approved in the small Que battles. fura o pneu do seu carro não são as grandes pedras, What pops your tire aren't the big rocks, são as pequenas pedras. but the little ones. Nós desprezamos as pequenas batalhas We diminish these little e, battles. sem perceber, And without noticing, nós nos desqualificamos para as grandes provas que o Senhor tem para as nossas vidas. we disqualify ourselves for the great trials the Lord has Eu não for quero, us. através da vida de Abraão, And I don't want to, through Abraham's life, incentivar você a alcançar o que ele alcançou. incentive you to reach what he O que did. Abraão alcançou foi para ele.
What Abraham, where he got was for him. Mas eu quero, através do princípio da vida de Abraão, But I want through the principle of his life, de algumas coisas que aconteceu com Abraão some things that happened to nesse him episódio, in this que o episode levou a alcançar esse novo nível que o Senhor tinha para ele. took him to receive this new Levar level. você a entender Take you to que por understand. mais que seu nome não é Abraão, And even though your name's not Abraham, mas quem sabe but maybe Deus esteja te conduzindo pelo mesmo caminho, God is taking you through the same way. onde você precisa ser aprovado nas Where pequenas you coisas need to be approved in the para small você poder things. ser conduzido às grandes coisas. For you to be taken to the Alguém larger comigo ones. nesta manhã? Anyone with me this morning? Aleluia. Deus tem grandes mistérios para revelar à humanidade nesses dias. God has great mysteries to reveal to Deus us tem these grandes days. obras para fazer no meio do seu povo. He has great works to do in the midst of his people. Deus, e eu não falo isso apenas como um clichê, como uma frase de efeito. I'm not saying this is just a cliche, Eu falo com consciência daquilo que eu estou dizendo. but I'm saying it knowing what I'm saying. Deus tem grandes promessas para realizar na sua vida. God has great promises for your Só life. você que sabe que isso é verdade, por favor, dê glória a And Deus if you por know isso. this is true, give a glory to God. Deus tem grandes promessas para realizar na sua vida. God has great Eu promises não sei for se your todas life. elas diz respeito a você ou a sua I família don't know if all of them are ou about aos you or seus your negócios, family or your business. mas o que eu sei é But que what I know através de você, is that through you, Deus deseja fazer coisas grandes God wants to do great no things lugar onde você está. in the place that you are. E essa foi a pequena trajetória que eu posso ver na vida de Abraão, And that's the small trajectory I can see in Abraham's dentro desse life. contexto, In this para que a gente context, possa se espelhar um pouco no que ele viveu. for us to mirror what he lived. O começo do texto que nós lemos Beginning of the text that é we muito read, interessante porque a Bíblia diz assim: depois dessas coisas. it's very interesting because the Bible says after some time. Se o texto começa dizendo depois dessas coisas, If the text starts saying after some no time, mínimo nós temos que olhar para essas coisas at the least we have to look at the things que antecederam essa palavra that came before that word para trazer uma pequena base, uma pequena estrutura que o Senhor vai usar para falar conosco nas próximas. to bring then base and foundation to what God is going to speak to us. A gente não precisa ir muito longe, We don't have to go too far. mas se a gente voltar um pouco no capítulo 21, que é o capítulo anterior, But if we go a little bit behind in chapter 21, Abraão faz uma aliança com o rei, Abraham makes a covenant with the king. Abraão garante o seu direito de um poço, He guarantees his right to a well. Abraão tem alguns acordos, He has some agreements. mas talvez a coisa principal que aconteceu, But maybe the main thing that que eu happened, acredito que tem tudo a ver com essa palavra depois dessas coisas, that I believe that has a lot to do with the beginning of foi o this episódio text, de Abraão com Ismael e Agar. was the episode of Abraham with Ishmael and Ismael Agar. foi o filho que Abraão teve com Agar, que era sua escrava. Ismael was the kid that he had with his Como servant. Sara, sua esposa, não poderia gerar filhos, Since Sarah, his wife, couldn't have children, então Sara dá a Abraão a sua serva Agar para que ele pudesse gerar filhos através dela. Sarah gives to Abraham her servant so he could have children. Isaac veio depois. And Isaac came later. Isaac foi o filho da promessa. Isaac was the son of the Foi o promise. que trouxe alegria ao coração de Abraão. He brought joy to Abraham's heart. Tanto que quem deu o nome de Isaac foi Abraão e não Sara. And who gave the name Isaac to him E o was nome de Abraham. Isaac está atrelado exatamente a isso. And Isaac is tied to this. Ao sorriso que ele teve nos seus lábios quando ele recebeu aquele To menino. the smile that he had when he received Porque that ali nos child. braços de Abraão estava o cumprimento da promessa de Deus. Because in Abraham's arms was the fulfillment of God's Um promise. milagre sobrenatural da parte do Senhor. A supernatural miracle coming from the Queria Lord dar a Abraão a garantia de uma descendência inteira. that would guarantee Abraham an offspring. Então veja, So see, Isaac é menor do que Ismael. Isaac is smaller than Os dois Ishmael. começam a crescer na mesma casa, And they start to grow up in the same debaixo do home, mesmo teto, under the same roof, diferentes mães, different moms, mas o mesmo pai. the same E father. o que aconteceu foi que Ismael começou a se interter com Isaac, And Ishmael starts to bother ao Isaac ponto que aquilo começou a criar uma confusão dentro da casa de Abraão. to the point where that creates confusion in Abraham's house. E aí Sara chega para Abraão e fala assim: Abraão, você tem que resolver esse negócio. Sarah comes to Abraham and says, you have Não to está dando resolve certo that. criar os dois meninos ao mesmo tempo. Doesn't work for us to raise both of Então, them. como meu filho é Isaac,
So since my son is e o Isaac, outro filho não é meu, é seu, mas com uma outra mulher, and the other son is not mine, então dá um jeito nessa criança. so resolve it. E o coração de Abraão com certeza se aperta com isso. And Abraham's heart is probably Mas tight. Deus, a Bíblia diz, Deus falou com Abraão assim: But the Bible says that God spoke to Abraham faça saying, tudo que Sara te disser. do what Sarah's telling you to do. Não, olha para mim, por favor. Look at me, brother. Exige-se um nível de humildade para você poder fazer aquilo que a sua esposa diz. You need a level of humility for you to do what your E wife que is foi telling you to do. respaldado por Deus. That was based on by God. Quando Deus falar assim para você, When God tells you, a instrução que eu tenho para você eu já dei para sua esposa. the Ouve instruction ela. I have for you, I gave to your wife. Listen to her. Bom, a gente precisa de muita humildade para seguir You need aquela so much instrução. humility to follow that O homem vai instruction. bater no peito e falar assim: não, se o senhor quer que eu faça, então o senhor fala comigo. Because the man's gonna tap Eu his sou- chest and eu say, sou o speak homem to me. dessa casa. I'm the man Eu of this sou o house. sacerdote dessa casa. I'm the priest of this Mas house. Deus falou com Abraão para que ele fizesse o que Sara mandou. But God told Abraham to do what Sarah Espero say, que isso não was telling aconteça com you. você, viu, irmão? I hope that doesn't happen to you. Senão você vai correr um sério risco de desobedecer a Or else Deus. you're going to be in high risk of disobeying the Lord. Verdade, quero te dar um conselho. But in reality, I want to give you some Se a advice. sua esposa é uma mulher edificadora If your wife is a wife Uma that mulher edifies your espiritual. home, a spiritual woman e ouve a Deus, that listens to God, não se preocupe don't worry em seguir um conselho dela. in following her advice. Porque mesmo que você tome uma decisão porque ela disse, Because even if you made a decision because she said so, se ela é uma mulher de Deus, she's a woman of ela God, nunca vai tirar a sua autoridade. she's never going to take your Então, authority isso é out of it. sabedoria para a sua vida. It's going to be wisdom Não for your exija life. que Deus só faça tudo através de você. Don't want God to do everything only through you. Porque talvez você esteja usando um princípio de autoridade Maybe you're using a principle of authority para poder sustentar uma posição de orgulho. to sustain a position of pride. E aí, querido, o orgulho ele precede a ruína. And pride comes right before destruction. Deus fala com Abraão So God speaks to para ouvir Abraham Sara, listen to Sarah, para mandar Ismael embora. to send Ismael away. Como que estava o coração de um pai quando ele tem que mandar um filho para fora de casa? How is the heart of a father when he has to send his son away of home? Talvez a primeira coisa que eu quero entender na vida de Abraão Maybe the first thing I want to understand in é que Abraham's mesmo life na dor, is that even in pain, mesmo na dificuldade, even in hardship, ele teve a capacidade he had the ability de obedecer a Deus to obey God e aceitar as despedidas. and accept saying goodbye. Todas as vezes Every time que nós somos desafiados that we're challenged a cortar algumas relações, to cut ties, a deixar embora algumas coisas, to let go of something, a nos separar de algumas pessoas. to separate from some Todas people. as vezes Every que time nós ouvimos do Senhor isso, that we hear that from the Lord, nós não podemos we can't tentar medir as consequências dessa separação, try to measure the consequences tentar of that medir as separation. consequências desse desligamento, Try to measure the consequences tentar of medir those as cuts. consequências dessa perda. Try to measure the consequences of the loss. Porque maior do que a perda atual de você se desconectar de algo que está tão enraizado emocionalmente como um Because filho, greater than today's loss of you disconnecting from something so é enrooted aquilo que o emotionally futuro vai revelar se você não obedecer a Deus no presente. is what the future will reveal if you disobey the Se Lord. Deus falou para você If God spoke to you que não dá mais para caminhar juntos, and He said you can't walk e together você vai anymore, ter que deixar ir, and you have to let them go, obedeça. obey. Ainda que isso te custe lágrimas. Even if that costs you tears. Ainda que isso te custe tantas e tantas coisas que você nunca pensou em ficar sem elas. Even if that costs you things that you've never imagined being Deus without them. sabe o que Ele está te mandando fazer. God knows what He's telling you Deus to do. não é como o homem que só vê o presente. He's not like man that see Deus just está today. olhando para o futuro. He looks at the future. Deus está olhando para a He eternidade. looks at eternity. Nós não precisamos nem achar que vamos tentar criar um quadro hipotético do que seria se Abraão não tivesse obedecido. We don't need to think and create a hypothetical scenario
scenario if Abraham didn't obey. O que nós temos que entender What we have to é understand que quando estamos diante de is situações that when we're before situations onde é necessário deixar ir, where we need to let nós go, precisamos nos assegurar em uma coisa: we need to be safe in one no thing, prazer da obediência. in the pleasure of O obedience. prazer da obediência The pleasure of te obedience ajuda a superar a dor da perda. helps you to overcome the pain of loss. O prazer da obediência ao Senhor The pleasure in obedience to te the Lord ajuda a superar a dor da perda. helps you to overcome the pain and Quantos loss. de nós How many of us tivemos que deixar os nossos familiares? had to leave our family Quantos members? de nós How many of us precisamos deixar mães e pais had to leave our para parents estarmos aqui hoje? to be here today? Quantos de nós How many of us precisamos deixar coisas que nos demoraram talvez uma vida inteira para conquistar? had to leave things that we took a whole life E hoje, to quando a conquer? gente olha para And trás, today when we look back, meu Deus, my o goodness, que seria what would it be se eu não tivesse obedecido? if I hadn't obeyed? Não se preocupe com o que seria. Don't worry of what would it be. Tenha o prazer da obediência que você usou lá atrás. Have pleasure in the obedience you had back Porque o then. melhor lugar para se estar Because the best place to be é no lugar da obediência ao Senhor. is in the place of obedience to the Lord. Abraão Abraham colocou Ismael, entregou ele para sua mãe, gave Ismael to his mom, deu para Agar algumas coisas, alguns mantimentos para alguns momentos, alguns dias. gave her something that would sustain her for a couple of days. Sabe o que é difícil? And you know what's hard? A gente não vai conseguir talvez se conectar com isso, mas won't. pelo menos a gente conta com a ajuda do Espírito Santo. Maybe we won't connect this, but we have the help of O the difícil Holy é você Spirit. mandar um filho para fora de casa. It's hard for you to kick out a O child, difícil é você mandar ele para fora de casa sem direção. but the hard part is leaving them without Porque direction. talvez alguém que esteja aqui, Because maybe someone that's here, pai, a mãe, parents, falou assim: meu filho, vai para os said, Estados Unidos. child, go to E the aí U.S. talvez tinha um lugar para você And chegar, maybe you had a place to come talvez tinha to. um trabalho para você, You had work. talvez tinha um amigo, Maybe you had a friend. talvez tinha um Maybe parente, you had a family member. tinha uma direção. You had some kind Tinha of um a direction, destino. some kind of Você vai sair destination. daqui You're going to leave para here você ir para lá. to go there. Agora essa não foi a realidade de Abraão. But that wasn't A what Bíblia happened. diz que Agar saiu errante no deserto de Berseba. The Bible says that Agar left in the middle of the desert. A palavra errante, In this um meaning dos here, significados é como uma pessoa embriagada. it's telling us as someone that's Ela drunk. sai sem rumo. It goes without a sem destination, direção. without a. Ela não sabe para onde ela está indo. She doesn't know where No she's mesmo going. momento que ela está andando em linha reta, Same moment she's walking ela está straight, virando para os lados, she's turning left porque ela and está right sem rumo. because she has E no assim direction. Agar saiu da casa de Abraão. And that's how Agar left Sem Abraham's rumo. house. Coração de Abraão Abraham's em heart, ver o seu filho caminhando sem rumo no and deserto. seeing his son without Com direction in the desert. certeza foi preocupante. For sure he was worried. Sabe de uma coisa? But you know one thing. Se foi Deus que falou, If God said Deus it, se encarrega em cuidar. God will take care. Deus cuidou de Ismael. God took care of Quando Agar Ismael. achou que faltando água eles morreriam, When Agar thought that with the lack of water they would Deus abriu die, os olhos dela para ver uma fonte. God opened her eyes to Deus see the cuidou spring. dele. God took care Deus of cuidou him. da mãe. Took care of the Deus mother. deu a ele uma família. Gave him a Deus family. fez dele uma grande nação. Made him a great nation. E no final acontece dessa forma. And at the end it happens like Se this. Deus mandou, God told não se you to preocupe. do it. Don't worry. Deus vai cuidar. God will take Não se care sinta of it. responsável Don't por feel aquilo que você está responsible deixando embora da sua For vida. what you're letting go in your Se life. Deus está falando, God is telling Deus you, se encarrega de cuidar God will take care daquilo que Ele te mandou se desligar. of what he told you to let go. Abraão se desligou. Abraham let go. Não retenha o que Deus te mandou mandar embora. Don't keep what God told you to let go. Mesmo que isso esteja emocionalmente enraizado em você. Even if that's rooted emotionally. Melhor in é a you. dor da separação It's better the pain of da separation, perda of loss, do que a dor da consciência than the pain of your por não ter conscience cumprido um propósito de Deus. for not fulfilling a purpose of God. Depois dessas coisas, And after those things, depois dessas coisas, after some time, depois que Abraão conseguiu ouvir a voz de Deus e despedir o seu filho e a mãe dele no meio do deserto, after Abraham listened to the voice of God and said goodbye to his depois son, dessas coisas, after these o things, Senhor vai prová-lo.
The Lord is going to try Só que him. antes de Abraão ser provado, Before Abraham being Deus vai tried, trazer uma segunda coisa que eu quero destacar na casa de Abraão. God brings something else that I want to highlight. Deus vai trazer ordem na He casa de Abraão. brings order to Abraham's Entenda home. isso. A Understand this. casa de Abraão estava desorganizada. Abraham's home was disorganized. Estava fora de ordem. It was out of order. Existem pelo menos 150 ou mais vezes na Bíblia em que a palavra ordem aparece. There are at least 150 times that the word order comes up in the Bible. É como se pelo menos 2 a 3 vezes toda semana It's at least 2 or 3 times a o week. Senhor nos lembrasse que a gente precisa de organizar algo na nossa The vida. Lord is reminding us to organize something in our lives. Deus, God, ouça isso, listen to this, só trabalha only de works forma organizada. in an organized way. Deus não trabalha na bagunça. He doesn't work in messiness. Deus é um Deus de ordem. He's a God of order. Se você precisa de um milagre na sua vida, If you need a miracle in your life, tenha certeza que essa área está organizada. be sure that that area is organized. Quando eu falo organizada, And when I say não organized, significa que tudo esteja perfeito, doesn't mean everything's perfect. mas significa que você não está empurrando isso com a barriga, But it means you're not pushing it along, correndo disso, running away não from querendo encarar isso. it, not wanting to Se face a gente it. trouxer isso para a parte financeira, If we bring that to our finances, não for significa que example, você está com todas as contas pagas. doesn't mean you have all your bills Não paid. significa que você tem o suficiente para cumprir os seus compromissos. Doesn't mean you have enough to pay Mas your você bills. precisa de um milagre de Deus nas suas finanças. But you need a miracle in your Você finances. tem que saber quais são os números. You need to know what the numbers Você tem que saber are. quais são os prazos. You need to know what the due dates are. Mesmo de forma difícil, Even in a hard way, você tem que organizar. you need to organize. Porque Deus só trabalha dentro de ordem. Because God works in order. A ordem da casa de Abraão estava mexida. The order of Abraham's home was shaken. Por quê? Um dos Why? principais motivos que a ordem da casa de Abraão estava mexida One of the main reasons for this é porque tudo estava girando em torno de Isaac. was because everything was turning Assim around como Isaac. Isaac estava, Where Isaac was, assim estava a casa de Abraão. there was the house of E essa Abraham. não é a ordem que Deus estabeleceu para um lar. And that's not the order for a home. Veja isso. See this. Quando Deus manda Noé entrar na arca, When God sends Noah to go into the a ark, Bíblia é muito clara. the Bible is very clear. Deus fala assim com Noé: God entra says, Noah, você e sua família na arca. Go you and your family into Quando the ark. Noé vai entrar na arca, When Noah goes in, Noé entra nessa he ordem. goes in this order. Ele, Him, seus filhos, his sons, sua esposa his wife, e suas noras. and his daughters-in-law. Deus só está olhando aqui. God's looking at that. Porque qual o problema disso, Because pastor? what's the problem of that, O pastor? problema é que os filhos não podem estar no meio do casal. The problem is the kids can't be in the Os middle of the filhos couple. não podem separar o casal. The kids can't separate. A mãe ou o pai não podem estar tão apegados aos filhos The mother or the father can't be so ao attached to the ponto de kids enfraquecer a ordem e a aliança que você tem com o seu to cônjuge. the point they weaken the covenant you have with your partner. Aí quando um ano passou eles na arca, So a year went by them in the ark. aí Deus vai mandar eles saírem da arca. God tells them to leave the Aí o ark. que Deus fala? What does God say? Deus diz para Noé: God tells Noah, Noé, Noah, sai da arca. leave the E aí ark. Deus coloca a ordem. And he puts order. Você, He says, you, sua esposa, your wife, seus filhos your e as mulheres dos sons seus filhos. and their wives. Deus deu a ordem para sair. God gave the order to Deus não leave. falou nada para entrar. He didn't say anything to go in. Quando Deus não fala nada para a gente, When God doesn't tell us a gente anything, revela a situação e o estado que nós estamos. we reveal the state that we are. E o estado da ordem da casa de Noé era essa. And the state of Noah's household was Primeiro meus that. filhos, First my kids, depois a minha esposa. then my wife. Aí Deus fala assim: não, você vai descer da arca. God says, no, you're going to get out of the ark. Pois em casa você pode olhar o texto. You can look at it at home. Deus fala assim: vai sair He você, says, you're going to come out, tua esposa, then your wife, depois os teus filhos then your kids, e as mulheres dos teus and filhos. their wives. Só que Noé não consegue. But Noah can't. E quando ele desce da arca, And when he gets off of the desce ark, ele, comes him, seus filhos his e sons, depois a sua esposa. then his wife. Sabe o que vai acontecer quando nós não obedecemos a ordem You know what dentro da nossa happens casa? when we don't obey the order in our homes? É que alguma coisa de errado vai suceder. Something wrong is coming. E aí lá na frente, Noé vai plantar uma vinha, And then over there, vai se Noah embriagar com is ela, going to plant a vineyard. He's vai going to ficar get nu drunk. diante dos filhos, He's going to be naked vai ter que before his amaldiçoar uma kids. descendência inteira de He's um de gonna seus filhos, curse a whole offspring of one simplesmente of his porque ele não sons, seguiu a ordem que Deus havia estabelecido. simply because he didn't follow the order that God established. Deus dá
clareza em algo que estava acontecendo na vida de Abraão. God gives clarity in something that was happening in Abraham's Se você não life. conseguir reter muito do que eu falar aqui hoje, retenha isso, And if por you favor. can't remember what I said here, A remember nossa this. família é a nossa prioridade, Our family is our priority, mas não é a nossa totalidade. but it's not our everything. Porque a nossa totalidade é o Senhor. Because our everything is the Lord. Aconteceu assim com um dos maiores reis da nação de Israel, This happened to one of the greatest kings of Israel. que foi talvez o único rei Maybe he was the only que king conseguiu mudar uma sentença do Senhor, that changed a sentence uma from the sentença Lord, de morte. a sentence of death. Rei Ezequias. King A Ezekias. Bíblia fala que Isaías chega diante de Ezequias The Bible says that Isaiah comes to the king e fala assim: and Ezequias, says, King, põe em ordem a tua casa, put in order your home. porque a enfermidade que você tem é para a morte. Because the sickness that you have Você is vai for morrer, death. Ezequias. You're going to die. Não adianta você usar todas as possíveis técnicas disponíveis. You could use everything that's available Você vai to you. morrer com essa You're enfermidade. going to die with that A Bíblia diz sickness. que o profeta Isaías ainda estava no pátio do palácio. The Bible says that Não tinha Isaiah nem saído do palácio. hadn't even left the palace Ezequias yet. vai para a parede. The king goes to E the wall Ezequias começa a falar para Deus: and he starts to say to God, Senhor, Lord, eu andei reto diante dos teus olhos. I walked Eu before your fiz o que o eyes. Senhor me mandou. I did what you Eu told fui me to do. justo em todos os teus caminhos. I was just and righteous Ezequias in your ways. coloca diante de Deus aquilo que ele havia feito. And the king presents to God what he had done. Não estou falando de qualquer pessoa. I'm not saying about Eu anyone. estou falando de um homem que foi colocado por Deus com autoridade Talking e que about cumpriu aquilo que o Senhor lhe mandou a fazer. man that was given authority by the Lord and fulfilled what God Mas não told him to conseguiu do. colocar a sua casa em ordem. But he couldn't put his house in order. Deus recebe o clamor de Ezequias. God receives his A Bíblia diz cry. que Deus manda Isaías ir lá novamente. The Bible sends Isaiah back E in. Isaías chega e fala assim: Rei, And Isaiah says, Deus King, está acrescentando 15 anos de vida para você. God is giving you 15 more years. Quer dizer, aquilo que você não conseguiu fazer uma vida inteira, What you couldn't do a whole life, Deus vai te dar mais 15 anos. God's going to give you 15 more Sabe qual years. foi o problema? You know what the É problem que was? 15 anos se passaram 15 years e went by. Ezequias não conseguiu colocar a casa dele em And the ordem. king couldn't put his house in order. Ezequias morreu 15 anos depois Died 15 e years quem assume later. o trono é um de seus filhos chamado Manassés. And who takes the throne is his son Um dos Manasseh. piores reis que Israel já teve em toda a sua One história. of the worst kings that Israel has ever had. O pecado de Manassés The sin of levou uma Manasseh nação inteira a um cativeiro para serem tratados pelo seu pecado debaixo da permissão do Senhor. took a whole nation to be in prison to be treated Sabe from de their uma coisa, sin. queridos? You know, Deus não vai trabalhar nas nossas vidas God's not going to work in our se a nossa lives casa não estiver em ordem. if our homes are not in 1 order. Coríntios capítulo 14, versículo 40. 1 Corinthians Tudo, 14:40. porém, seja feito com decência e ordem. Let everything be done with decency Porque and order. Deus é um Deus organizado. Because God is an organized Deus God. não é um Deus que coloca nada debaixo dos panos. He's not a God that puts anything Deus under não the é um carpet Deus que coloca nada debaixo do tapete. or puts anything under the rug. Deus não é um Deus que fica empurrando as coisas com a barriga para resolver, sabe lá quando. He's not a God that keeps procrastinating things. Deus é um Deus organizado. He's an E organized se God. você e eu não estivermos com a nossa casa em ordem, And if you and I don't have our não homes tem por que organized, Deus nos entregar coisas grandes, no reason for God to give us porque great tudo things. que Deus nos entregar, Because everything He gives nós vamos us, precisar da estrutura da nossa casa para sustentar isso. we need the structure of our homes to sustain Que that. sustenta as promessas do Senhor, ou pelo menos a realização das promessas do Senhor nas nossas vidas, What sustains the fulfillment of God's promises in our é a nossa lives estrutura dentro de is casa. our structure in our homes. Tudo que Deus vai fazer como milagre, Everything that God does is a você vai ter que miracle. organizar primeiro o ambiente. You have to organize the atmosphere. Lembra da mulher Remember that que woman tinha perdido uma das dracmas? that had lost one of her Ela acende a coins? candeia And she turns ela up the varre a light. casa She sweeps her para home depois então ela encontrar. to then find her coin. Lembra da viúva Remember the widow que precisava do azeite ser multiplicado? that needed the oil to be multiplied. Ela pega as vasilhas vazias, She grabs the empty ela jars. organiza as vasilhas cheias, She organizes the ela full trabalha em ones. grupo com os seus She filhos, works as a family with ela her enche kids. as vasilhas. She fills the Lembra quando jars. Jesus foi multiplicar os pães e os peixes? Remember the multiplication of fish Ele and organizou bread? a multidão. He organized the Deus é um Deus que multitude. trabalha com ordem. God is a God that works E a with casa order. de Abraão estava fora de And ordem. Abraham's house
house was out of order. Porque quem estava ditando a temperatura da casa de Abraão Because who dictated the temperature of Abraham's home era o amor que ele tinha por Isaac, por ser o filho da was promessa. the love he had for Isaac, for him being Aí the Deus son fala of the assim, promise. já que Isaac vale tanto para você, God says, since ao Isaac is so ponto de much for mover you, a sua casa e as suas decisões, to the point it moves all your decisions, aí a Bíblia diz, the Bible says, depois dessas coisas, after those things, pôs Deus Abraão à prova. God tried Abraham. Existe uma tradução bíblica em inglês que é a Bíblia amplificada. There's the amplified version in E quando a Bíblia English, diz assim, pôs Deus Abraão à prova, that when the Bible says that God went to try the Abraham, Amplified Bible, the amplified tem um version, parênteses que diz assim, it has a parenthesis that que says Deus provou Abraão na fé that God tried Abraham in faith e no compromisso. and in commitment. Deus provou Abraão na fé God tried Abraham in faith e no compromisso. and in commitment. Primeiro eu quero saber aonde está o seu compromisso comigo. First, I want to see where your commitment is E with me. segundo eu quero saber And then I want to see se você continua confiando naquilo que eu te falo, if you still trust in what I say, naquilo que eu te mando fazer. what I tell you to do. Querido, mandar Ismael fora de casa é difícil, Sending Ismael off is hard, mas é diferente do que mandar Isaac. but it's different from Isaac. Se separar de Ismael Separating from é Ismael difícil, is hard, mas oferecer Isaac em holocausto, but offering Isaac as a burnt offering, Deus não pediu Isaac como uma oferta de sacrifício. God didn't ask for Isaac as a sacrificial offering. Por isso que Abraão teve que levar o cutelo, That's why Abraham had to bring the teve knife, que levar a lenha had to bring the e teve que firewood, levar o fogo. and he had to bring the fire. Porque se Deus pede apenas em sacrifício, o cutelo era Because suficiente. if God asked just for the sacrifice, the Mas knife Deus was enough. pede em holocausto. But he asked for a burnt Ele offering. tinha que ser morto e queimado. He had to be killed and burnt. O sentido de ser morto e queimado And the meaning of being killed and é burnt para que aquilo desapareça completamente da sua vida. is for that to completely disappear from your life. E você ter que entregar um filho And you having to give a child que é a materialização da promessa de Deus feita a você. that is the materialization of the promise of God to Queimar you, ele para que ele nunca mais apareça na sua vida. burning him for him to never show up in your life anymore. Tem certeza que você quer ser provado por Deus? You sure you want to be tried by the Lord? Tem certeza que a gente está pronto para receber algumas coisas que o Senhor tem nos prometido? You sure we're ready to receive some things that Que were chegar promised aqui e to falar us? assim, Deus tem uma vitória grande para te entregar. Come here and say, oh, God has great victory for Fala a you. verdade, querido. Tell me the truth. Qualquer um pula da cadeira e dá glória a Deus. Anyone gives the glory to God. Mas te apresentar um caminho para você alcançar isso, But presenting you the way a to gente that, começa a titubear em dois you pensamentos. start to think twice. Será que é isso mesmo que eu quero? Is that really what I want? Será que esse é o nível que eu quero alcançar de relacionamento com Deus? Is that the level of relationship I want to reach? Porque um relacionamento com o Senhor que vai potencializar o que você é capaz de receber não te custa muito. A relationship with God that's going to potentialize what you're about to receive doesn't cost you Relacionamento so com o much. Senhor que vai te levar ao limite do seu potencial com Ele te But custa tudo. It costs you everything. Sabe o que é tudo? You know what's everything? Tudo. Everything. A gente tem dificuldade We have a hard time de obedecer a Deus nas pequenas coisas. in obeying God in the small things. A gente tem dificuldade de obedecer ao Senhor naquilo que nos traz ou naquilo que nos tira o conforto. We have a hard time obeying in little things that take away our comfort. Quanto mais quando Deus começa a nos pedir So much more when God starts to ask of aquilo que us não apenas vai doer, what's not just going to hurt, mas aquilo que vai nos esmagar. but it's going to squish us. Hebreus capítulo 11, versículo 17. Hebrews 11, chapter 17. Você sabe que Abraão não vai negar o Senhor. You know, Abraham doesn't deny the Que Lord. Abraão leva Isaac ao Abraham cume daquele monte. Takes Isaac to the peak of the mountain. O coração dele, His heart, ele já havia sacrificado o menino. he had already sacrificed the boy. E
provavelmente não era um garoto, mas já era um adolescente. For sure, it wasn't a little boy. It was probably Quem already a sabe um teenager, jovem. maybe a young adult. Abraão já tinha sacrificado ele em seu coração. Abraham had already sacrificed him in his Quando ele heart. chegou para materializar o And sacrifício, when he goes to materialize você the conhece a história, o sacrifice, you Senhor know the story. brada dos God, altos céus e diga, não faças tal, Abraão. God yells and says, "Don't do that, Não Abraham. toque no menino, Don't touch the boy. porque agora eu sei Because now I know que tu me temes that you fear me, e que não me negaste that you didn't o deny teu único filho. your only son. Agora Now eu sei. I know. Até um dia atrás eu não sabia, Yesterday I didn't, mas agora but now eu sei. I know. A gente pode entrar em conflito aqui, We can go into conflict here. porque a gente pode perguntar a nós mesmos o seguinte: Because we can ask ourselves this. se Deus sabe de todas as coisas, God knows all things. como que Deus não sabia disso antes? How come he didn't know that before? Por que Deus precisou provar a Abraão, sendo que Deus já sabia que Abraão não negaria? Why did God need to try Abraham if he knew he wouldn't deny him? Porém, o que você precisa entender é o seguinte: However, what you need to understand o is fato de Deus saber de todas as coisas por antecipação the fact that God knows all things beforehand não nos tira o nosso direito de escolha. doesn't take away our right with choice. Deus sabe, God knows, mas Deus só confirma isso quando você executa. but he confirms that when you execute it. Olha o que Hebreus diz no capítulo 11, versículo 17. Look at what Hebrews says in chapter 11, verse 17. Pela fé, Abraão, By faith, ao ser Abraham, posto à prova, as he was tried, ofereceu Isaque como sacrifício. offered Isaac as a sacrifice. Abraão, que havia recebido as promessas, Abraham that had received the estava promises disposto a sacrificar seu único filho, was willing to sacrifice his only son, embora Deus lhe tivesse dito: even though God had told him, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Isaac is the son that your offspring depends on. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? You know what the Bible is saying? Sabe o que o escritor aos Hebreus está You know dizendo? what the writer to Hebrews Abraão is não saying? estava apenas disposto a sacrificar Isaque. Abraham wasn't just willing to sacrifice Sacrificando Isaac, Isaque, ele estava sacrificando a sua própria descendência. but by doing that he was sacrificing É his como own se Abraão offspring. falasse: Senhor, It's as if Abraham said, se Lord, ninguém nunca mais lembrar de mim, if no one ever remembers se não me, tiver quem leve a minha if descendência there's para frente, not anyone to take my offspring não forward, tem problema. there's no Eu problem. não estou aqui para ser conhecido. I'm not here to be Eu known. estou aqui para te obedecer em tudo aquilo que o Senhor me pede. I'm here to obey in whatever Eu não you estou tell me aqui to para do. que o meu último nome venha sustentar famílias e famílias pela frente. I'm not here so my last name will sustain Eu não estou aqui para que as families. pessoas lembrem-se de mim e sejam inspiradas pela minha história. I'm not here for people to remember me. Se ninguém nunca lembrar de mim, If no one ever se a remembers me, história nunca escrever sobre mim, if history never writes about não me, tem problema. no problem. Os céus receberão a minha obediência hoje. Heaven will receive my obedience Se ninguém today. nunca medir o nível de sacrifício que eu tive que ter para obedecer o Senhor, If no one ever measures the level of sacrifice I had to have to eu não obey preciso you, de tapinha nas costas, I don't need a pat on the porque back. apenas o olhar de aprovação do Senhor para Because mim é suficiente. Simply the gaze of approval of the Lord is enough Eu não for me. preciso de um good job, I don't need a bom eu trabalho. não preciso de um incentivo, I don't need an incentive. eu não preciso de um elogio, I don't need a porque eu compliment. encontrei o prazer na Because obediência. I found pleasure in E obedience. quando você encontra prazer na obediência, And when you find pleasure in o obedience, seu coração é blindado pelos elogios your das heart pessoas. is shielded with the Com compliments. elogio ou sem elogio, With compliments or não é without. sobre o que as pessoas veem, It's not about what people mas see. é sobre aquilo que você está disposto a obedecer ao It's Senhor. about what you're willing to obey. Não é como as pessoas nos olham, It's not how people look at se us. acham que somos bons ou não, If they think we're good or not. se acham que fazemos bem ou não, If they think we do it well se or acham not. que somos qualificados ou não. If they think we're qualified Não é or sobre not. buscar a aprovação de ninguém, It's not about seeking anyone's approval. porque a minha identidade não é Because my confirmada identity por aquilo que eu faço, Isn't confirmed by what I do, mas por aquilo que eu sou em Deus. by who I am E in em God. obedecer a Ele para mim é And suficiente. obeying Him for me is Se enough. você nunca receber um elogio de ninguém, If you never receive a compliment from anyone, encontre prazer na tua obediência a find Deus. pleasure in your Que obedience to ela God. vai blindar o teu And coração. it will shield your heart. Ela vai te fazer permanecer plantado mesmo quando o vento soprar
E as pessoas começarem a ser arrancadas porque estavam esperando muito de outras It will pessoas. allow you to remain. Sua frustração é do tamanho da sua expectativa. Your frustration is the size of your Nós expectation. somos profissionais em colocar expectativas em pessoas. And we're professionals on putting expectations Por on isso que people. nós nos frustramos tanto com That's why we're pessoas. so frustrated with Quero people. dizer para você que não coloque a sua expectativa nas pessoas. Don't place your expectations on people. Se vier um elogio, glória a If a Deus. compliment comes, great. Se vier um good job, glória a Deus. If a good job comes, great. Mas se não vier, But if it doesn't, eu continuo focado naquilo que o Senhor me mandou fazer. I'm focused on what God told me Sem to do. problema algum, eu continuo caminhando rumo à obra que Ele colocou Without diante a de mim. problem, I'll keep following the work He placed before. Vamos ficar em pé. Let's stand. Nossa corrida pelas coisas. Our race for things. Nossa corrida pelas coisas Our racing for things não nos levam a alcançar o propósito de Deus. doesn't take us to reach the purpose of God. É o contrário. It's the opposite. Nossa corrida pelo propósito de Deus Our racing for the purpose of God nos levam a alcançar as coisas. takes us to reach things. Fora do propósito de Deus, Outside of the purpose of God, o nosso sucesso é um fracasso. our success is failure. Fora do propósito de Deus, Outside of the purpose of nem God, tudo que parece ser sucesso para as pessoas not everything that seems like success to é people, sucesso aos olhos do Senhor. it's success to the Lord. Propósito de Deus para as nossas vidas The purpose of God for our lives inclui includes sucesso success da nossa casa. of our home. Quero concluir dizendo algo para você, quebrando um paradigma e a gente já vai terminar. And I want to break a paradigm. Muitos de nós For us to viemos de uma finish. herança religiosa, Many of us come from a religious de inheritance ativismo dentro da igreja, of an activism in the church, onde em nome de Deus where in the name of God, nós largávamos tudo para fazer uma obra para os homens. we would leave everything behind to do a work E for muitos de men. nós Many of nos us machucamos e nos ferimos. were hurt. Só que o grande problema But the greatest é problem que nós não conseguimos encontrar o equilíbrio desses dois lados. is that we can't find the balance in E these agora a two gente está sides. no outro extremo. And now we're on the other E extreme. qual é o outro extremo? And what is the other É extreme? que eu não vou fazer nada. I'm not going to do anything. Porque eu quero cuidar da minha Because I família. want to take care of my Eu quero family. cuidar dos meus I want filhos. to take care of my Eu kids. quero cuidar da minha I want to casa. take care of my home. Eu quero apresentar para você, I want to present to existe um you lugar de equilíbrio, there is a place of balance aonde você vai fazer as coisas para Deus. where you're going to do the things for E God. dentro da sua consciência clara And in do que your- você está fazendo para Deus, In your clear conscience of knowing you're doing it for God, isso inclui o cuidado da sua família. that includes the care for your Logo, family. ouça isso. And so, listen Logo, to this. O propósito do meu trabalho não é para minha família. So the purpose of my work is not for my O family. propósito do meu trabalho é para o Senhor. It's for the Lord. E dentro do meu trabalho para o Senhor And in my work for the Lord, está incluída a minha família, my family is meus included. negócios, My business is included. tudo aquilo que vai me fazer um homem de sucesso segundo os céus. And everything that's going to give me success before heaven. Nós conseguimos entender isso. If we can understand that, Deus nunca vai precisar te pedir Isaac, God's never going to have to ask porque you of Isaac Isaac. nunca será a prioridade do seu Because coração. Isaac will never be the A priority of prioridade your do seu heart. coração sempre será o The Senhor. priority of your heart is always the Lord. Feche seus olhos comigo nesta manhã. Close your eyes with me.